Temporal provoca estragos na cidade e destrói abrigo de venezuelanos. O número de infectados pelo coronavírus no Amazonas ultrapassa os 146 mil. Governador Wilson Lima entrega ramal do Caldeirão e vistoria obras viárias em Iranduba. Quem acumula e Loto Fácil tem apenas um ganhador. Seleção brasileira estreia com o pé direito nas eliminatórias da Copa do Catar e goleia a fraca Bolívia. Taxa de desemprego fica estável na terceira semana de setembro. Petrobras anuncia novos reajustes nos preços da gasolina e do diesel. Reajustes valem a partir de hoje. Idoso de 63 anos é preso suspeito de ser especialista em roubos a condomínio de luxo na zona centro-oeste de Manaus. O Jornal da Manhã, 71 anos no ar, está começando agora. 5h41. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Sol com muita nebulosidade pela manhã, com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Segundo o Climatempo, é de 90% a probabilidade de chover 8 milímetros hoje. Com a umidade relativa do ar em 67%, a temperatura neste início de manhã é de 24 graus. A máxima deverá alcançar os 33 graus centígrados. Sábado, 10 de outubro. Já se passaram 284 dias do ano e faltam agora 82 para terminar 2020. Dia de São Francisco Borja. Também é o Dia Nacional de Luta contra a Violência contra a Mulher. Dia Mundial da Saúde Mental e o Dia Mundial contra a Pena de Morte. Esta é a edição de número 84.873 do Jornal da Manhã. As águas do Rio Negro baixaram mais 6 centímetros nas últimas 24 horas e seu nível em relação ao mar está em 17 metros e 15 centímetros. Já havia baixado até ontem 11 metros e 37 centímetros. Os aeroportos de Manaus operam sem restrições para pousos e decolagens. Registros históricos. Guerra do Paraguai. O Marquês de Caxias assumia o comando das tropas brasileiras em 1866. Acontecia em 1940 a primeira apresentação da Orquestra Sinfônica Brasileira. Era criado em 1977 o estado do Mato Grosso do Sul. Agora 5h43 em Manaus. Seis horas e 44 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia você, bom dia Jean Santos. Vamos às notícias. A forte chuva que caiu em Manaus na tarde desta sexta-feira destruiu parte da estrutura de um abrigo para venezuelanos armado ao lado da rodoviária da capital na Avenida Torquato Tapajós. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência. Conforme a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania Sejusc, cerca de 100 venezuelanos que vivem no local foram afetados, mas ninguém ficou ferido. Equipes do Exército Brasileiro e da Cruz Vermelha estiveram no local para acompanhar os reparos. Segundo o representante do Exército, a empresa responsável pela estrutura deve começar a reconstruir o abrigo ainda hoje. Na sede do Corpo de Bombeiros em Manaus, no bairro de Flores, uma mangueira caiu na garagem e derrubou o muro do local, além de atingir 2 carros. O muro caiu sobre uma parede da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FEAM. Na FEAM, uma outra árvore caiu na área do estacionamento e atingiu 3 carros no local, segundo os bombeiros. A Defesa Civil Municipal informou que foi acionada para 3 ocorrências: 2 desabamentos de muro nos bairros Redenção e Parques das Laranjeiras e um risco de desabamento no bairro de Santo Antônio. E a Prefeitura de Manaus informou nesta sexta-feira que vai manter o funcionamento dos serviços essenciais na próxima segunda-feira, feriado nacional que marca o dia de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil. Os serviços municipais de saúde e limpeza
e comércio ficarão assim. Na área da saúde, a Secretaria Municipal de Saúde e Ciência informou que no feriado religioso, a Maternidade Moura Tapajós, na Avenida Brasil, número 1335, bairro da Compensa 1, Zona Oeste, estará aberta à população 24 horas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192 Manaus, também irá manter o plantão atendendo as chamadas telefônicas de urgência pelo número 192. O programa de profilaxia da raiva humana, que funciona na UBS José Raiol dos Santos, na Avenida Constantino Neri, Conjunto Chapada, bairro de Flores, Zona Centro-Sul, vai atender no horário de 8 às 12 horas. A Clínica da Família Carmen Nicolau, na Rua Santa Teresa d'Ávila, no Lago Azul, Zona Norte, também manterá o funcionamento de 8 às 18 horas, especialmente para acolher os casos suspeitos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus e outras síndromes respiratórias. Agora 5 horas e 46 minutos em Manaus. O fim de semana tem espetáculos especiais e gratuitos para a criançada na programação da Semana das Crianças no Teatro Amazonas, além do lançamento do jogo de tabuleiro Mapa das Artes. Todos os eventos terão vagas limitadas com agendamento pelo Portal da Cultura no www.cultura.am.gov.br, seguindo todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19 e usando 50% da capacidade dos espaços. O uso de máscara é obrigatório e as crianças devem estar acompanhadas de um responsável. O jogo Mapa das Artes foi lançado nesta sexta-feira no Portal da Cultura, no www.cultura.am.gov.br, para que as famílias possam imprimir em casa. Até 4 pessoas podem jogar. E enquanto avançam as casas do tabuleiro, aprendem sobre os patrimônios históricos e sobre a cultura do estado em geral. A faixa etária do jogo será para maiores de 7 anos. A programação de espetáculos conta com o núcleo de teatro do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, Companhia Metamorfose e Corpo de Dança do Amazonas. As crianças também podem assistir à programação sem sair de casa. Algumas atividades serão transmitidas pela TV Encontro das Águas, canal 2.1 da TV aberta. 5h48. A Orquestra de Câmara do Amazonas, Corpo Artístico da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, apresentará no próximo domingo ou amanhã o concerto Jovens Solistas no Teatro da Instalação, na Rua Frei José dos Inocentes, no centro de Manaus. O evento é gratuito e já teve as vagas preenchidas por meio do Portal da Cultura no cultura.am.gov.br. A Secretaria de Estado de Assistência Social, por intermédio dos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso, um total de 7, situados estrategicamente em várias zonas da capital amazonense, está realizando nesta primeira quinzena de outubro várias programações em alusão à campanha mundial Outubro Rosa e Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro. As ações envolvem palestras educativas voltadas à prevenção do câncer de mama e de útero, bem como abordando diversas áreas da saúde da mulher, distribuição de folders informativos e de laço rosa, símbolo da campanha. Além disso, para homenagear as crianças, serão realizadas brincadeiras como gincanas, pula-pula e a distribuição de kits de guloseimas. O presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Cabo Marcel, líder do PL, destacou na manhã de ontem a assinatura do termo de cessão firmado entre o Centro de Detenção Provisório de Manaus, o CDPM1, com o Grupo IBRAP de Santa Catarina, para a implantação de uma filial de indústria de fabricação de janelas e esquadrias de alumínio e PVC em Manaus. De acordo com Cabo Marcel, a empresa vai oferecer 60 vagas de trabalho remunerado a partir de novembro deste ano para o programa Trabalhando a Liberdade, que possui hoje 119 apenados cadastrados. Com a vinda da empresa, serão mais 112 presos remunerados com um salário mínimo dividido em 4 partes, conforme prevê a Lei de Execução Penal. Além da filial dentro do CDPM, a cooperação ainda prevê a construção de outra filial no Distrito Industrial,
em terreno que será cedido pelo governo do Amazonas para empregar mais 40 detentos do regime semiaberto. O IEL está oferecendo 21 vagas de estágio, das quais 15 para estudantes de nível superior dos cursos de administração, ciências contábeis, sistema de informação, publicidade e propaganda, marketing, design e design gráfico, e 6 vagas para nível técnico do curso de técnico em saúde bucal, sendo todas para atuação na capital Manaus. O valor das bolsas a serem pagas ao estagiário variam entre R$580 a R$770 e todas as vagas serão para atuar em regime presencial. Os candidatos devem ter cadastro no site do IEL do Amazonas, no www.fieam.org.br/IEL. Vamos repetir: www.fieam.org.br/IEL e manter todos os dados escolares e conhecimentos gerais atualizados, incluindo o telefone e e-mail. Maiores informações pelo site e redes sociais do IEL, no Facebook e no Instagram. E nos contatos para atendimento, atendimento@iel-am.org.br. Vamos repetir esse contato: atendimento@iel-am.org.br e central de atendimento no 2125-8800. 2125-8800. Os currículos não serão recebidos por e-mail. O escritório do IEL Amazonas funciona das 7h30 às 13h30. Agora 5h52 em Manaus. Cidadão amazonense, desde o ano de 2013, por meio de decreto legislativo estadual, o conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, TCAM, Mário de Mello, será condecorado pela Assembleia Legislativa do Estado com a mais alta honraria do Poder Legislativo, a medalha Rui Araújo, proposta pelo deputado estadual Dr. Gomes, do PSC. A condecoração foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares do Legislativo por meio da Resolução Legislativa número 14/2020, em reconhecimento aos excelentes serviços prestados pelo conselheiro ao Amazonas, seja como integrante do colegiado do TCE, seja como servidor da representação do Amazonas em Brasília. O ex-prefeito de Apuí, Edmilson Nogueira, foi multado nesta sexta-feira pelo Tribunal de Contas do Amazonas, TCAM, a pagar R$286.270, soma de multa e alcance, por irregularidades no exercício financeiro de 2015. 5h53 em Manaus. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, anunciou a contratação de 146 profissionais de saúde de diferentes categorias para atuar nas ações de enfrentamento à Covid-19 no município de Manaus. A medida sucede à convocação de 6 agentes indígenas de saúde, ocorrida no início do mês de outubro, para reforçar as equipes da Secretaria Municipal de Saúde e Censa no combate à doença nas comunidades indígenas da área urbana da capital amazonense. O governador Wilson Lima participou na manhã de ontem do pagamento de indenizações e bônus moradia para 88 beneficiários cadastrados no Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o PROSAMIM. Para esta ação, o governo do Amazonas disponibilizou, por meio da Superintendência Estadual de Habitação, SUAB, o valor de 3,3 milhões em recursos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Os beneficiários são da área de intervenção do PROSAMIM no Igarapé do 40, no trecho entre a Avenida Costa e Silves, a Silves, e a Rua Maués, bairro de Cachoeirinha, zona sul de Manaus. A entrega dos benefícios foi feita no Centro de Convivência do Idoso, no bairro de Aparecida. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas, a ACEPAM, intensificará a partir desta sexta-feira a fiscalização dos veículos que realizam o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Amazonas. A operação se estenderá até a próxima segunda-feira e tem o objetivo de coibir o fluxo de veículos clandestinos nas rodovias da região metropolitana de Manaus e fiscalizar o cadastramento de menores, obrigatório para as empresas que realizam o transporte regular.
Durante as abordagens serão conferidas todas as exigências necessárias a quem realiza o transporte remunerado de passageiros, em especial o que trata a resolução número 002/2019 Sercom-Arsan, que exige das empresas operadoras o cadastramento de crianças e adolescentes no ato do embarque. Este registro visa combater o tráfico de menores nos limites intermunicipais. No banco de dados do cadastramento deve constar nome completo, data de nascimento, endereço, data do embarque, origem, destino e motivo da viagem. A empresa transportadora ou o prestador de serviço deverá disponibilizar aos órgãos interessados, inclusive os de proteção à criança e ao adolescente, acesso integral aos cadastros solicitados em resolução. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, deu início nesta sexta-feira ao projeto educacional rumo à alfabetização no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Compage, localizado no quilômetro 8 da BR-174, Manaus, Boa Vista. A iniciativa foi possível por meio de parceria entre a empresa cogestora RVV Administração Prisional Privada e a Faculdade Metropolitana de Manaus, a FAMetro. 6h13 em Manaus. O projeto tem como principal objetivo promover o acesso à educação básica para pessoas privadas de liberdade que não chegaram a ser alfabetizadas. Inicialmente, a SEAP irá beneficiar 50 internos, divididos em 2 turmas com 25 alunos cada, uma no período da manhã e outra à tarde. As aulas serão ministradas por 8 alunas monitoras do curso de pedagogia do Centro Universitário FAMetro. O término está previsto para dezembro próximo. Música, cinema, festa e brincadeiras fazem a alegria de crianças e adolescentes internados nas unidades de atendimento infanto-juvenil da Secretaria de Estado de Saúde, SES-AM. Uma programação especial está sendo realizada neste final de semana, no dia 12 até o dia 12 de outubro, o Dia das Crianças. A data, repleta de alegria e magia, não poderia ser diferente para as crianças internadas nos hospitais infantis do estado, mesmo com a rotina de exames e procedimentos não passou em branco. A partir deste mês, a Unidade Integrada de Articulação às Comunidades, órgão da administração direta do Poder Executivo Estadual e integrante da Governadoria, atenderá as comunidades de pescadores e agricultores dos 62 municípios em parceria com a Superintendência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A agenda terá início na próxima quarta-feira, dia 14, pela região do Médio Amazonas, se estendendo no dia 15 pela região do Madeira. E a Fundação Amazon Prev inaugurou um novo sistema de atendimento de chamadas telefônicas. A partir de agora, as pessoas que precisam ligar para a instituição serão atendidas por uma mensagem eletrônica. A medida deve otimizar o tempo e a qualidade do atendimento prestado aos segurados. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas, em dias úteis. Ao ligar para a instituição, o segurado poderá ouvir durante alguns segundos uma mensagem padrão, com comunicados importantes e informações básicas, como, por exemplo, a atual suspensão do sistema de recadastramento em virtude da pandemia do novo coronavírus e os procedimentos para agendar o atendimento presencial na instituição. Caso a necessidade da ligação seja por um desses motivos, o interessado já terá resposta para a sua dúvida ou poderá aguardar até que a chamada seja direcionada para um dos atendentes. Apesar de mais uma alta registrada, o índice de setembro foi 0,48 ponto percentual inferior ao agosto, quando o Amazonas registrou a maior alta do país nos preços da construção civil. O custo da construção civil subiu 1,21% em setembro. O aumento do indicador no ano é de 4,10% e de 4,44% nos últimos 12 meses. Em setembro, os materiais de construção, que subiram R$12,87 em um mês, foram os principais responsáveis pelo aumento do índice, apesar de também ter havido alta no valor da mão de obra. O Índice Nacional da Construção Civil, SINAP, foi divulgado nesta sexta-feira. 6h17 em Manaus. Modernos equipamentos de raio-x portáteis foram entregues nesta semana para hospitais e pronto-socorro da Secretaria de Estado de Saúde,
na capital. Os investimentos para ampliação do apoio diagnóstico na rede são parte do Programa Saúde Amazonas de reestruturação da saúde no estado. A partir de agora, as unidades passam a ter alguns dos mais modernos equipamentos de imagem, sendo possível realizar um raio-x em qualquer lugar do hospital, inclusive no leito, evitando que o paciente com dificuldade de locomoção necessite ir até o setor de imagem da unidade, graças à máquina portátil. Foram beneficiados com a entrega o Hospital e Pronto Socorro da Criança da Zona Oeste, além dos hospitais e prontos socorros 28 de agosto, Platão Araújo, João Lúcio e o Hospital Universitário Francisca Mendes. O Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, edição número 190, divulgado nesta sexta-feira, mostra o registro de 866 novos casos de Covid-19. Destes, 811 foram detectados por testes rápidos, sendo 484 na capital e 309 no interior, que identificam os anticorpos, a maioria dos quais casos antigos que podem ter ocorrido no pico da pandemia, com data de início dos sintomas entre pelo menos 8 e 180 dias ou mais das primeiras manifestações da doença. Outros 64 foram detectados pelo RT-PCR, o que aponta casos novos que estão entre o 3º e o 6º dia da doença. Conforme o boletim, foram confirmados 8 óbitos por Covid-19, sendo 6 ocorridos nas últimas 24 horas e 2 óbitos foram encerrados por critério clínico epidemiológico, elevando para 4.223 o total de mortes. Governador Wilson Lima entrega ramal do Caldeirão e vistoria outras obras viárias em Iranduba. O governador Wilson Lima cumpriu extensa agenda ontem aqui em Iranduba, começando pelo quilômetro 13 da rodovia Manuel Urbano, onde ele entregou oficialmente a estrada do Caldeirão, uma importante via de escoamento da produção agrícola local. A vicinal de 11,7 quilômetros de extensão recebeu serviços de recapeamento, tapa-buracos, drenagens profunda e superficial, meio-fio, sarjeta, recuperação de trechos com erosão e sinalização da via. O investimento foi de 3,6 milhões de reais. O governador também inspecionou as obras de pavimentação do ramal do quilômetro 13, que está com 11% de execução e vai custar 4,7 milhões de reais. No 7 Maria Isabel Desterro e Silva, o Wilson Lima entregou 293 mil reais em fomentos às instituições Casa de Sara e Missão Vida, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, FPS. As duas instituições prestam assistência a pessoas em estado de vulnerabilidade social. Também no 7 do município, o governador entregou certificados aos mototaxistas que participaram do curso de atualização sobre a importância da profissão realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Detran. Na sequência, Wilson Lima almoçou na residência de uma liderança política de Iranduba e concedeu entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã. Entre outras coisas, ele disse que até o fim deste ano as obras de duplicação da rodovia AM070 devem estar concluídas, ou pelo menos um lado da estrada vai estar 100% trafegável. Wilson Lima também falou sobre a revitalização da rodovia Carlos Braga e sobre os planos do governo do estado para o distrito de Cacaupireira. A Carlos Braga também é uma via que dá acesso aqui ao município de Iranduba, que há muito tempo estava esquecida. Lá nós estamos começando pelos trechos mais críticos, que é onde tem erosão e onde tem aqueles trechos ali de alagamento para permitir a trafegabilidade dela. Cacaupireira, o governo tem algum projeto para ali específico? A gente já mandou fazer levantamentos, eu tenho conversado inclusive com o executivo municipal, com os vereadores, para entender como é que a gente pode dar melhores condições ali para o Cacaupireira, para melhorar a questão do porto ali e também do sistema viário. A gente já tem uma população muito significativa ali naquele distrito e a gente está em fase de levantamento do que é possível o governo do estado, junto com o executivo municipal, tocar ali. O governador também disse durante a entrevista que já há um planejamento para que as aulas presenciais nas escolas do interior sejam retomadas nos próximos dias. Para o Jornal da Manhã,
J. Rai. Polícia. A terceira fase da Operação Mamão da Polícia Civil do Amazonas apreendeu 11 armas de fogo no município de Altazes, no interior do estado. As armas eram fuzis e submetralhadoras. Ao todo, já são 20 armas apreendidas nas 3 fases da operação. A ação foi comandada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado. De acordo com o delegado-diretor do DRCO, Rafael Alemão, durante as investigações, os policiais sabiam que armas pertencentes à facção criminosa estariam escondidas, mas não sabiam o local exato. Alemão revelou que, por conta disso, os agentes esperavam que os outros alvos da operação, que não foram presos na primeira fase, fizessem alguma movimentação. Quando os suspeitos começaram a agir, os investigadores receberam uma informação de que um motorista de um narcotraficante que comandava o esquema teria transportado o armamento de um sítio em Manaquiri para Altazes, outro município do interior do Amazonas. Um idoso de 63 anos foi preso em Manaus suspeito de ser especialista em roubos a condomínio de luxo na zona oeste da capital. Nos últimos 40 anos, há cerca de 20 registros de crimes cometidos por ele, segundo a Polícia Civil. Ainda segundo a Polícia Civil, ele cumpria prisão domiciliar desde junho deste ano pelo crime de roubo e era monitorado por uma tornozeleira eletrônica. O homem foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva. Conforme a titular do 19º Distrito Integrado de Polícia, delegada Débora Barreiros, a polícia teve conhecimento de um roubo ocorrido no dia 3 desse mês dentro de uma casa em um condomínio de luxo no bairro do Tarumã. Conforme ela, foi possível identificar 2 roubos anteriores, este ano com as mesmas características. Ambos já estavam sendo investigados pela Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência SEAI. Houve troca de informações e foi possível identificar a participação do idoso nos crimes e efetivar a sua prisão. Os números das loterias. E vamos começar pela quina. As dezenas sorteadas ontem foram estas: dezenas 33, 35, 52, 65 e 74. Vamos repetir. Dezenas da quina sorteadas ontem à noite: 33, 35, 52, 65 e 74. 5 acertos, prêmio principal, não houve ganhador, acumulado para hoje R$3.500.000. 4 acertos, 75 apostas ganhadoras, o prêmio R$6.651,89. Vamos falar agora de Lotomania. Dezenas sorteadas: 02, 05, 07, 14, 20, 23, 39, 44, 48, 50, 63, 64, 78, 80, 81, 82, 83, 90, 94 e 00. Aliás, e 00. 20 acertos, o prêmio principal, não houve acertador, está acumulado para o próximo concurso R$5.300.000 de acordo com a Caixa Econômica Federal. E finalmente vamos falar da Loto Fácil, que sorteou estas dezenas da noite de ontem. Dezenas 03, 04, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 24. Repetindo: 03, 04, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 24. 15 acertos, o prêmio principal, apenas uma aposta ganhadora, é lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, e vai receber R$1.620.159,55. 6 horas 36 minutos em Manaus. Esportes. A missão visando a Copa do Mundo do Catar começou em grande estilo.
Nesta sexta-feira, o Brasil venceu a Bolívia por 5-0 na Neoquímica Arena em partida válida pela primeira rodada das eliminatórias sul-americanas. Marquinhos, Roberto Firmino 2 vezes, Rodrigo e Felipe Coutinho marcaram os gols da equipe canarinho. A contagem, inclusive, poderia ter sido maior. Em uma partida marcada por ataque contra a defesa, o goleiro Carlos Lampe apareceu com boas defesas e evitou que a derrota da Bolívia fosse ainda pior. Com o resultado, o Brasil assumiu a liderança das eliminatórias. Como a Colômbia venceu a Venezuela por 3-0 mais cedo, a equipe comandada por Tite assume a ponta da classificação pelo maior número no saldo de gols. A Bolívia, consequentemente, é a última colocada. As duas equipes voltam a jogar na próxima terça-feira pela segunda rodada das eliminatórias às 17 horas pelo horário de Brasília. A Bolívia encara a Argentina no estádio Hernando Siles, em La Paz. E o Brasil entra em campo às 21 horas para medir forças com o Peru no estádio Nacional de Lima. Placar dos jogos de ontem, começando pelo Campeonato Brasileiro, Série B. Figueirense 0, Chapecoense também 0. Operário do Paraná 1, Confiança também 1. Cuiabá 2, olha só, Ponte Preta 1. América Mineiro 2, Náutico 0. Os jogos deste sábado pela Série B: Juventude e Brasil de Pelotas, Guarani e CRB, Vitória e Avaí, CSA e Paraná Clube. Eliminatória sul-americana da Copa do Mundo do Catar. Os resultados de ontem: 2 jogos, Colômbia 3, Venezuela 0, Brasil 5, Bolívia 0. Os jogos deste sábado, começando pelo Campeonato Brasileiro, Série D. Jogos das 15 horas, Cabo Friense e Portuguesa do Rio de Janeiro, Real Noroeste do Espírito Santo e Vitória também do Espírito Santo, um clássico regional. Globo e América de Natal. Jogo das 16 horas da Série D, Tupinambás e Gama, Aparecidense e Águia Negra do Mato Grosso do Sul, Jaciobá e Coruripe, Ji-Paraná e Faste, Brasiliense e Palmas de Tocantins, Santos do Amapá e Baré de Roraima. Jogos das 17 horas ainda da Série D, São Luís e Pelotas, Joinville e Caxias, União Rondonópolis e COV. Jogos das 19 horas da Série D, Atlético Acreano e Galvez do Acre, Caldense de Minas Gerais e Vila Nova também das Minas Gerais, outro clássico regional. Jogos das 20h30, Atlético Baiano e Bahia de Feira de Santana. Tá cheio de clássico regional a Série D neste fim de semana. Vamos agora ao Campeonato Brasileiro Série C. 15 horas, Volta Redonda e Boa Esporte Clube. 17 horas, Tombense das Minas Gerais e Ituano. 17 horas, Botafogo da Paraíba e Ferroviário. 19 horas, Clube do Remo e Jacuipense da Bahia. Jogo do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão. 17 horas, pelo horário de Brasília, jogam Vasco e Flamengo. 19 horas, também horário de Brasília, Palmeiras e São Paulo. 19 horas, no mesmo horário, Coritiba e Fortaleza. E às 21 horas, fechando a rodada deste sábado, Atlético Mineiro e Goiás. Campeonato Brasileiro Feminino A1, às 15 horas, hora Brasília, Grêmio e São José. Às 20h30, Cruzeiro e Minas Gerais. Últimas notícias. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira, acompanhando o clima positivo nos mercados do exterior, refletindo esperanças em relação a mais medidas de estímulo nos Estados Unidos, enquanto os investidores continuavam acompanhando a trama fiscal brasileira. A moeda norte-americana recuou 1,11%, cotada a R$5,52,59. O Ibovespa caiu 0,45% a 97.483. A Petrobras anunciou aos seus clientes um reajuste médio de 4%, 7 centavos de real da gasolina e de 5 centavos, 8 centavos de real do óleo diesel em suas refinarias a partir deste sábado. Com essa alta, o litro da gasolina será vendido às distribuidoras a R$1,82 em média e o do diesel a R$1,76. Em comunicado, a Petrobras informa que de janeiro até este último reajuste, a gasolina acumula queda no mercado interno de 5,3% e o diesel de 24,3%. Não é o que se vê nas bombas.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação no país, teve alta de 0,64% em setembro, depois de subir 0,24% em agosto, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nesta sexta-feira. Este foi o maior resultado para o mês desde 2003, quando a inflação foi de 0,78%. A inflação de serviços saiu de uma queda de 0,47% em agosto para um avanço de 0,17% em setembro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. No acumulado do ano, a inflação de serviços recua 0,05%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que mede a inflação para famílias brasileiras com renda até 5 salários mínimos, teve alta de preços de 0,87% em setembro deste ano. A taxa ficou acima de 0,36% registrado pelo INPC em agosto e é o maior índice de inflação para o mês de setembro desde 1995, que foi de 1,17%. O Índice Nacional da Construção Civil subiu 1,44% em setembro, a maior alta desde julho de 2013, ficando 0,56 ponto percentual acima da taxa de agosto. No ano, o índice acumula alta de 4,34% e nos últimos 12 meses de 4,89%, resultado bem acima dos 3,78% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em setembro de 2019, o índice foi de 0,37%. E a taxa de desemprego ficou em 13,7% na semana de 13 a 19 de setembro, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Covid, a PNAD Covid, divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Para o Instituto, a baixa em relação aos 14,1% da semana anterior não é uma variação significativa. Eram 13,3 milhões de desempregados na semana de 13 a 19 de setembro, indicando que 200 mil trabalhadores saíram do desemprego na comparação com a semana anterior. Como forma de tentar diminuir a fila de mais de 790 mil segurados esperando exame pericial do auxílio-doença, o Ministério da Economia quer iniciar um projeto piloto com a realização da perícia médica online. O projeto terá início no dia 3 de novembro próximo e deve durar até 31 de dezembro. Os Estados Unidos impuseram nesta sexta-feira tarifas de quase 2 bilhões de dólares ao alumínio importado de 18 países acusados de dumping, entre eles a Alemanha, Espanha e o Brasil. Os países que enfrentam as taxas mais altas são Alemanha e Brasil, que exportam 287 e 97 milhões de dólares deste metal a cada ano, respectivamente. O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, do Amazonas, será o relator da indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal. O magistrado será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado no dia 21. A nomeação para o STF depende de aprovação do Senado. E apesar de inconsistências encontradas no currículo de Cássio Marques, das suspeitas envolvendo sua dissertação de mestrado e da pressão de alas do bolsonarismo contra sua indicação, os senadores dão como certas, não como favas contadas, a aprovação do desembargador para o Supremo Tribunal Federal. 6h49 em Manaus. Ao menos 1.269 localidades isoladas em 383 municípios devem precisar de equipes dos tribunais regionais eleitorais para a entrega das urnas no primeiro turno destas eleições. Nesses locais, os votos também devem ser transmitidos via satélite para agilizar a apuração. Dos 16 estados com locais remotos, Amazonas e Pará registram o maior número. São 380 no Amazonas e 337 no Pará. Os 10 municípios com mais isolados também estão nesses estados. A lista é encabeçada por Santarém, no Pará, com 33 locais isolados. Parintins e São Gabriel da Cachoeira, aqui no Amazonas, tem 26 cada um. 6h50 em Manaus.
As infecções por Covid-19 dispararam esta semana na Europa, situação que levou o governo espanhol a decretar estado de alerta em Madrid nesta sexta-feira para enfrentar a pandemia, cujas restrições bloquearam quase 3 milhões de migrantes em todo o mundo. E a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu o estado de calamidade pública nos estados de Pernambuco, Espírito Santo e Rondônia, em decorrência de doenças infecciosas virais Covid-19. As portarias estão publicadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira, dia 9. O Brasil registrou nesta sexta-feira 682 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 149.639, de acordo com dados do Ministério da Saúde. O Brasil é o terceiro país do mundo com maior número de casos de Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia. Já na contagem de óbitos, os números brasileiros ficam abaixo somente dos reportados pelos Estados Unidos. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, disse em entrevista coletiva nesta sexta-feira que não há obrigatoriedade de se vacinar toda a população brasileira para conter a Covid-19 quando o imunizador estiver disponível no país. Ele ainda destacou que a vacina será disponibilizada no Programa Nacional de Imunizações dentro dos princípios que regem o Sistema Único de Saúde SUS: integralidade, equidade e universalidade. E morreu nesta sexta-feira, aos 77 anos, o ator Cécio Thierry. Ele foi encontrado sem vida enquanto dormia em sua casa no bairro do Humaitá, na zona sul do Rio. Filho da atriz Tônia Carreiro, Cécio sofria do mal de Parkinson há alguns anos. O ator deixa 7 netos e 4 filhos, dos quais 3 são atores: Luísa, Carlos e Miguel. Participaram desta edição reportagem de J. Rai. A técnica foi de Jean Santos e Itamar Jardim, na apresentação de Eduardo Silva.